Ezequiel, capítulo 18. Vamos continuar. Nós falamos domingo passado sobre Ezequiel. Nós falamos especialmente os versos 1 a 4. No verso 4, depois do Senhor dizer que não queria que se usasse mais um ditado: vossos pais comeram uvas verdes, os filhos tiveram os dentes embotados. O pai cometeu um erro, o filho paga, na nossa linguagem. Aí o Senhor vai dizer no verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. Essa mesma palavra, essa mesma frase é repetida. Aí no verso 20, a alma que pecar, esta morrerá. Porque o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A primeira noção que se tem quando o Senhor diz, a alma que pecar, essa morrerá, parece ser muito dura, muito carrasco. E é interessante, se alguém, porventura, tenha passado pela mente essa ideia de que Deus está sendo muito duro, a alma que pecar, essa morrerá, como se Deus tivesse prazer na morte daquele que pecou. E então Deus vai dizer no verso 23, hoje nós vamos pensar 23 e 32 do capítulo 18. Verso 23 do capítulo 18, verso 23 e 32. No versículo 23 o Senhor diz assim, vocês pensam que eu desejo a morte do ímpio? É uma tradução que diz assim, vocês pensam que eu desejo a morte do ímpio? Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Não. Antes, eu não desejaria que ele se converta do seu mau caminho e viva. E no verso 32, a minha tradução diz assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Então, portanto, converta-se e viva. Converta-se e viva. Qual é o grande desejo de Deus? Qual é o grande desejo de Deus? Eu já ouvi muita gente cantar e pregar sobre sonhos de Deus para você. Mas a Bíblia me diz o desejo de Deus, a vontade de Deus para você, ela é encerrada, é concluída de uma forma maravilhosa nesse capítulo, dizendo que você viva. O desejo de Deus é que nós vivamos, que você tenha vida. Por que Deus diz no verso 23 que Ele não tem prazer, que Ele não tem desejos? Traduções que diz prazer, não tem o prazer. Por que Deus não tem prazer na morte do ímpio? E mais no verso 32, eu vou ser mais duro aqui, quando ele diz, não tenho prazer na morte de ninguém, ou seja, não é só na morte do ímpio. Eu cheguei a essa conclusão nessa semana, que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então eu fico pensando, esse foi o ano em que Deus esteve profundamente triste, se eu posso dizer, porque é um ano em que milhares de pessoas morreram, e dessas milhares de pessoas, certamente, milhares podem ter ido para o inferno. Isso não agrada a Deus, isso não alegra a Deus, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, é o último versículo que nós lemos, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. E eu digo, Deus não tem prazer na morte nem mesmo de um crente. Aí você vai poder dizer assim, mas não está escrito, precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Você já leu sobre isso? Isso está no Salmo 116. Eu preciso fazer um estudo mais profundo no Salmo 116, porque eu entrei em crise essa semana com o Salmo 116 e Ezequiel 18, porque 18:32 o Senhor diz que não tem prazer na morte de ninguém. Salmo 116 diz, precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Espera aí, e agora? Nós estamos num conflito, porque Deus me diz que não tem prazer na morte de ninguém. O salmista vai e diz, precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu não entendi, eu preciso fazer um estudo mais profundo, mas esse versículo do Salmo 116 está perdido.
está perdido. Porque é um salmo de gratidão, irmãos. E ele começa agradecendo exatamente por não ter morrido. Que ele andou, as cordas do inferno esteve sobre ele, que ele estava para morrer, mas ele clamou e Deus livrou a sua alma. Então ficou um versículo perdido no meio de um salmo de adoração, de gratidão, exatamente por não ter morrido. Há um entendimento que esse versículo é um versículo profético a respeito da morte de Jesus, que morreu por nossa causa para nos dar vida. Única morte que realmente trouxe prazer para Deus, foi a de Jesus. Porque é essa morte que traz vida para todos nós. A única morte que trouxe vida para todos nós. Mas nenhuma outra morte trouxe vida para todo mundo. Então, eu não posso colocar, e há um detalhe interessante, quem disse, precioso é aos olhos do Senhor a morte do seu santo, não foi Deus, foi o salmista. Agora, quem diz, não tenho prazer na morte de ninguém, foi Deus. Você vai ficar com a palavra de Deus, ou com a palavra do salmista? Você quer dizer, pastor, então, que se eu morrer como um cristão, Deus não tem prazer nisso? Não. O senhor vai querer dizer que Deus chora com isso? Sim, eu creio. João capítulo 11, verso 35, é o menor versículo da Bíblia. Você já sabe de cor? Vocês esqueceram? Nós estamos precisando voltar a fazer aquela gincana, lembrar o versículo, né? João 11, 35, melhor versículo da Bíblia. Jesus, olha, Jesus chorou. Desde pequeno eu aprendi isso, mas eu nunca pensei, por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? No verso seguinte, os judeus acharam que Jesus chorou naquele momento porque Jesus amava Lázaro. Os judeus falaram, vede como o amavam. Mas eu cheguei à conclusão que Jesus não chorou porque amava Lázaro. Eu fiquei a perguntar, por que Jesus chorou, sendo que ele sabia que ele havia de ressuscitar Lázaro? E ele havia dito isso aos seus discípulos. Quando ele disse que Lázaro dormia, os discípulos não entenderam, vamos até lá. E Jesus já foi para lá, com a intenção de ressuscitar Lázaro. Então, por que Jesus chorou? Se dentro de alguns segundos depois, Jesus ia dizer, Lázaro, sai para fora. Por que Jesus chorou? Por uma razão, porque nesse momento Jesus é Deus, que não tem prazer na morte de ninguém. Por que Deus não tem prazer na morte de ninguém? De ninguém, não é só do ímpio. Porque a morte, ela traz a lembrança, Gênesis 2,17. No dia que dela comer, certamente morrerás. Aqui entrou essa desgraça chamada morte. Esse inimigo pavoroso, temido por todos. Morte. O dia em que dela comer, Deus falando para Adão a respeito da árvore que estava lá no jardim do Éden, chamada ciência do bem e do mal, não tem nada a ver com maçã. No dia em que dela comer, certamente morrerás. E eles comeram, e eles morreram. Por que Deus não tem prazer na morte do ímpio, da morte de ninguém? Porque Jesus chorou. Jesus chorou por ver o que a morte faz. Ele está vendo uma família arrasada. Marta, Maria, em prantos e desespero. Ele está vendo os amigos de Lázaro, os judeus, chorando. Jesus chora por ver o que a morte faz. A morte destrói, a morte ela acaba com a gente, ela arrasa uma família. Especialmente se for em situações inesperadas. E Jesus chorou ao ver isso. É como se ele estivesse assim, é isso que os homens estão vivendo a vida toda. Esse sofrimento, esta dor, essa tristeza, isso faz mal até para Deus. Não tenho prazer, porque a morte, ela traz muito sofrimento.
E se for para o ímpio, então, o sofrimento que é também para ele que morre, porque vai para o inferno. Mas o sofrimento que fica para a família. A morte traz tristezas, a morte traz sofrimentos, a morte traz perdas. Por que que o Senhor diz que não tem prazer na morte de ninguém? Porque a morte é o fim de todas as oportunidades. O pecado afastou o homem de Deus temporariamente, porque Deus vai enviar Jesus, que nos dá uma oportunidade de voltarmos para Deus. Em João 10, verso 10, ele diz que o diabo vem senão para matar, roubar, destruir. Ele traz isso para a gente lá, leva a gente lá para Gênesis 3. Quando o diabo entrou pela primeira vez, ele se manifesta na Bíblia. Ele aparece para fazer o quê? Para roubar o jardim do Éden de Adão, para destruir o relacionamento de Deus com Adão, e para matar, separar Adão de Deus. Aí, mas na sequência vem, mas eu vim para que tenham vida. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém, porque a morte vai sempre trazer essa lembrança de Gênesis, da desobediência e todo o caos, todo o transtorno que a morte traz. Não importa se aquilo não vale nada. Lembra agora do pastor lá de São Paulo, que esteve aqui? Pastor Mendes, você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Certo dia, há muito tempo atrás, eu tive um momento eu fiquei assim furioso com a minha esposa. Nossa, eu fiquei muito bravo com ela, porque eu cheguei em casa e ela estava lustrando o guarda-roupa com um cachecol meu. Um cachecol meu. Ela não entendeu nada. Mas sabe o que é? Aquele cachecol tem um valor sentimental muito forte para mim. Eu era seminarista, eu era pobre, não tinha nada. Cheguei no seminário, fui trabalhar numa igreja. Acho que a igreja percebeu que eu não tinha nada mesmo, que eu era pobre mesmo. E eu fui para um lugar muito frio, muito frio. Todo ano chegava a 0 graus. Cheguei eu lá de roupinha simplesinha na igreja. Me lembro de um dia que os jovens da igreja fizeram uma reunião lá e fizeram uma festinha e me deram um presente. O presente, irmãos, aquele presente eu arrasei no seminário. Uma blusa, uma jaqueta, sei lá o que era aquilo, que tinha touca e parecia pelo de carneiro. Eu arrasei no seminário, era a blusa mais chique. E uma irmãzinha velhinha teceu no crochê um cachecol azul para me enrolar no pescoço. E eu abria ele aqui no peito para não bater aquele vento gelado quando ia para a escola. E eu chego em casa, pego minha esposa lustrando o guarda-roupa com o meu cachecol, que a irmãzinha me deu. Tinha 20 anos que ele está guardado. Mas não vale mais nada nesse calorão aqui. Mas é isto, meus irmãos. Quando Deus vê um homem, mesmo que ele seja ímpio, morto, Deus está vendo aquele homem que ele fez para viver para sempre. Acaba. Tem um sentimento para Deus, como um cachecol tinha sentimento para mim. A minha esposa não entendia nada. Eu posso não entender nada disso, mas Deus entende. Eu posso não entender nada quando um homem mau, ruim, uma peste, na nossa linguagem, morra. Ou às vezes a gente até deseja. Mas para Deus não. Deus não vê como nós vemos. Sabe por quê? Porque Ele fez esse homem. Não importa o que ele é hoje. Não importa se esse cachecol não vale nada para nós. Aqui é calor demais, não importa. Eu sei o que significa ele para mim. E Deus está dizendo, eu sei o que significa isso para mim. Eu fiz esse homem para ele viver eternamente. E quando eu vejo ele morto aqui,
Eu vejo que acabou todas as oportunidades. Agora não há mais nenhuma esperança. Enquanto o homem estiver aqui, não importa a condição que ele esteja, há uma esperança que ele se converta e que ele mude. Porque o grande sonho de Deus, o grande desejo de Deus é que você viva. Eu não tenho prazer, eu não desejo a morte de ninguém. Eu desejo mais, antes eu desejo que ele se converta e viva. Ele está falando de uma vida eterna. Ele está falando de devolver a esse homem que ele fez aquela condição original lá do jardim do Éden. Aquele homem que Deus fez para viver eternamente. E em Jesus Cristo, numa conversão dos seus pecados, num reconhecimento de que está vivendo uma vida, está praticando coisas que não agradam a Deus, e isso leva você para uma morte eterna. Morte eterna é separação definitiva de Deus. Você pode estar hoje aqui na terra separado de Deus por causa de uma vida de pecado. Mas quando você se entregar para Jesus, arrepender-se, converter-se, mudar de atitude, não fazer mais as coisas que não agradam a Deus, você vai voltar a estar vivendo em Jesus aquela condição original do Senhor, para você viver eternamente. O corpo foi destinado à morte e acabou, mas a sua alma não precisa ser destinada à morte eterna. A alma que pecar, essa morrerá, mas isso vai depender da sua atitude, do seu comportamento. A alma que pecar vai morrer, então você pode morrer ou viver, dependendo do que você quer, do que você vai decidir. Agora, o desejo de Deus é que você se converta. O desejo de Deus é que você se converta, porque Ele sabe que a conversão traz a você vida. Vida significa aproximação definitiva de Deus, e Deus é vida. Deus é vida. Só existe uma situação que traz festa no céu. Não existe festa no céu quando um crente morre. Existe festa no céu quando um homem se converte. Aí sim, Lucas 15, verso 7. A alegria no céu. Não existe, a Bíblia não diz que tem uma festa no céu, quando o pastor Orlando morreu, agora o céu está fazendo uma festa, está recebendo o pastor Orlando lá. Não. A festa no céu acontece quando eu entreguei minha vida para Jesus e decidi andar em obediência à palavra de Deus. A festa que pode acontecer no céu hoje, quando você se converte. Morte de ninguém vai fazer festa no céu, de nenhum pastor, mais santo que ele seja. Como disse, a única morte que teve um valor para Deus, foi a morte de Jesus. Porque a morte dele trouxe vida para todos nós. Fora disso, morte para nós é simbolismo de sofrimento, de tristeza. Se não é para quem morreu, é para quem ficou. Se é de um crente, vai ser sofrimento só de quem ficou. Agora, se não é de um crente, meu amado, aí é sofrimento para quem ficou e para quem foi. O que ficou é sofrimento temporário, agora o que foi é sofrimento eterno. E é isso que entristece Deus. É isso que Deus não tem prazer. A morte de alguém que morre para ser definitivamente separado de Deus. João 3,16 explica toda a razão de ter Jesus vindo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra. Olha que detalhe. Não morra, mas tenha vida eterna. A única forma de termos vida eterna, vivermos eternamente, é reconhecendo que estamos vivendo um caminho que não agrada a Deus.
Você precisa ler capítulo 18 de Ezequiel, com muita calma. O homem que anda praticando o que quer, o que acha que pode fazer, que está na cabeça dele, eu quero, eu posso, eu faço, eu quero é curtir, deixa a vida me levar. Só que essa vida vai te levar para o inferno. E Jesus quer te levar para perto de Deus. Isso é vida, vida eterna. Você pode ser razão de uma grande festa no céu, não porque você vai morrer hoje, mas que você pode entregar sua vida para Jesus. Você pode se converter dos seus maus caminhos, dos caminhos que não agradam a Deus. Pode não ser maus caminhos aos teus olhos, porque Salomão disse: há caminhos que ao homem parecem bom, parece perfeito, mas aos olhos de Deus, eles são caminhos da morte. Então você acha que pode, que você vai onde você quer, você faz o que você quer, você acha que isso é bom, que está certo, mas o Senhor diz: isso é caminho da morte. E Deus não tem prazer nisso. Vou sempre pensar nessa história do meu cachecol. O homem pode ser um homem depravado, o pior homem, mas ainda assim, foi Deus que fez ele. E Deus tem essa esperança de que ele possa se converter. E se esse homem morre, Deus chora. Deus se entristece. Por quê? Porque não há mais oportunidade. Agora sim, agora terminou. Definitivamente esse homem está afastado de mim. Quando o homem se afastou lá no jardim do Éden, foi expulso, ainda não estava longe de Deus. Mas quando ele morre, aqui na terra, sem Jesus, então ele estará definitivamente separado de Deus. Isso sim é morte. Essa é morte trágica. Essa é a morte que não agrada a Deus. Nenhuma morte agrada, porque ele disse: não tenho prazer na morte de ninguém. Ninguém. Deus quer que eu viva. Deus quer que você viva aqui, e um dia nós vamos terminar, e vamos continuar lá. No passado a gente cantava um cânticozinho, que quando essa festa terminar, aqui vai: canta meu povo, alegra meu povo, a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Você acha que uma vida com Cristo é uma vida de festa? Ela vai continuar no céu. Mas às vezes essas festas aqui são ofuscadas com problemas, com tristezas, com sofrimentos, com enfermidades. Mas o que nós temos no céu, com o Senhor, não será mais ofuscada. Porque nós teremos a vida de Deus. Porque Deus é vida. Converta e viva. É a última palavra do Senhor aqui em Ezequiel. Converta e viva. Eu não tenho prazer que você morra. Eu tenho prazer que você se converta. A única coisa que faz festa no céu é conversão de almas. Vidas se entregando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é gente entrando para a igreja. Não é gente virando crente. Tem gente virando crente e desvirando de crente. Eu não sabia, mas essa semana que eu fiquei sabendo que uma dupla aqui, eu até gostava, porque o meu estilo de música, Raíssa e Ravel, de repente, ó, Ravel agora não é mais crente, agora canta para o mundo uma dupla sertaneja. Eu não posso seguir esses caras que ficam inventando músicas, parece ser bonita, porque tem que ter conversão. Tem que ter conversão. Entrega a sua vida para Jesus. Se converta, mude. Se converter é mudar de atitude. Você estava fazendo isso, agora para de fazer isso. Essas coisas agradam o seu corpo, é bom para o seu corpo, você gosta, mas a sua alma está indo cada vez mais para o inferno. O Senhor disse: converta-se e viva tudo o que eu quero de você. É que você se converta e viva. Você quer se converter nessa noite? Você quer se converter? Mas eu já sou crente. Não estou falando de ser crente. Tem muito crente fazendo coisas que não agradam a Deus. Tem muitos crentes dentro de igreja cantando, lendo Bíblia, dando dízimo. Eu não quero saber do teu dízimo. Eu não quero saber do teu dízimo.
Isso não tem valor nenhum. Se você deu dízimo, se você não deu dízimo, isso não tem valor nenhum. O valor está na sua conversão. A conversão é uma atitude diferente do que você fazia, coisas que não agradam. É sempre perguntar. Há um livro que eu li no passado, Em Seus Passos, que faria Jesus? O que Jesus vai fazer amanhã, quando você acordar, junto com você? Onde Ele vai quando você for? O que Ele vai fazer quando você fizer? Deus faria isso? Deus faria isso? Deus iria nesse lugar? Ele faria o que eu estou fazendo? Ele pensaria o que eu estou pensando? Não. Se a palavra for não, se a resposta for não, está errado. Ele disse: converta-se e viva. Para de fazer isso. Quer saber o que precisa fazer? Pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Você vai aprender como viver uma vida que agrada a Deus. Isso é converter-se. E isso é trazer vida. É ter garantia de que você não estará separado definitivamente de Deus. Por mais que a sua morte, que a minha morte venha causar tristeza e sofrimentos aqui, a minha alma estará segura com o Senhor. Minha alma estará segura com o Senhor. Você quer se converter? Você pode fechar seus olhos e fazer uma oração, numa reflexão da sua própria vida. Uma reflexão da sua própria vida. Não estou perguntando quanto tempo você é crente, se você é crente, se não é crente, não estou perguntando isso, não estou falando aqui só para visitantes. Converta-se e viva. Pense numa coisa, Deus estava falando isso para uma nação que já era dele, Israel. Tem coisas que você está fazendo que não agradam a Deus. O desejo de Deus é que você converta, você mude, você pare de fazer isso. Pare de fazer isso. Primeira atitude: Senhor, eu estou arrependido dessas coisas. Eu preciso do teu perdão. E preciso que o Espírito Santo me ajude a não fazer mais isso. Eu sei que vai ser uma luta, mas eu não posso mais fazer. Porque eu não quero desagradar ao Senhor. Porque eu não quero ser separado definitivamente de Deus. Converta-se. Você quer se converter nessa noite? Você quer se converter nessa noite? Não importa a sua idade, não importa o que você fez, você quer se converter? Você quer entregar sua vida para Jesus? Numa conversão de não fazer o que você quer, achar que você pode, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não concordo. Vamos parar de pensar no que nós concordamos, o que nós não concordamos, e vamos passar a pensar no que o Senhor quer, no que o Senhor deseja. Converta-se e viva. O segredo para você viver é conversão. Você quer se converter? Tem alguém aqui que entende no seu coração que precisa se converter e precisa de ajuda em oração? Se você quiser, pode se pôr de pé. Eu quero orar por você, mesmo onde você estiver. Só para você identificar e orar por você. Você pode se levantar. Eu quero me converter, Senhor, do que eu ando praticando, do que eu ando fazendo. Eu preciso me converter. Eu posso te ajudar em oração? Eu posso te ajudar em oração, você pode ficar de pé. Se você precisa, se você entende, eu preciso me converter. Posso te ajudar? Amém. Há mais alguém que pode, quer se converter? Me ajuda, pastor, ora por mim, eu preciso, mas é muito difícil. Eu reconheço, é difícil. Tem mais alguém, em nome de Jesus? Amém. Mantenha-se com seus olhos fechados e orando ao seu Deus. Pensando em você, pensando na sua vida. Quer se converter? Quer obedecer esta palavra do Senhor? E quer trazer alegria para Deus? Converta-se e viva. Quer viver? Quer viver? Converta-se. Tem mais alguém? Senhor, eu entrego este jovem e esta jovem nas tuas mãos. O Senhor as conhece.
sabe o que eles estão dizendo para o Senhor, que precisa ser convertido, precisa ser mudado. Que o Espírito Santo do Senhor seja sobre essas vidas, nessa decisão que tomaram, ao se pôr de pé, ao publicar isso, tornar isso conhecido a nós. Estão dizendo que precisam mudar algo na sua vida. O Senhor sabe o quê? Que o Espírito Santo do Senhor os ajude. E essa conversão seja genuína, verdadeira, para que essa conversão possa produzir a verdadeira vida que vale a pena ser vivida. Que agora eles tenham consciência desta vida em abundância que Jesus veio trazer. E Jesus entre nesses corações e haja a tua vida em abundância. Que os anjos do céu se alegrem por conversões, por vidas que se voltam para o Senhor. Se outros não se manifestaram, mas no seu coração entendem que precisam fazer isso, possam conciliar-se com o Senhor. Numa conversa íntima, pode com seu Deus dizer: Senhor, embora eu não tenha ficado em pé, eu também entendo que preciso me converter. Me ajuda, me ajuda. Senhor, em nome de Jesus, receba essas vidas, receba essa decisão, esta atitude. Isso é um culto, isso é uma adoração, isso alegra o Senhor. Obrigado, Senhor, por essas vidas, em teu nome, Jesus. Que eles sejam impactados com a vida abundante do Senhor sobre elas. E agora também, Senhor, para encerrarmos nosso culto e voltarmos para os nossos lares e nos prepararmos para um descanso da noite e para uma semana de atividades, eu oro ao Senhor, para que a tua presença esteja com todo o teu povo. Cada dia desta semana, onde andar, o que fizer, tenho absoluta certeza da presença do Senhor com eles. E a cada momento se alegrem com o seu Deus. E se alegrem com aquilo que vão fazer, com o que o Senhor também estará fazendo com eles. O Senhor vai estar onde cada um de nós estivermos. Senhor, eu oro para que todos aqui possam ter uma semana em que tenham absoluta certeza da tua presença com eles. Há irmãos que vão estar viajando, esteja com eles, ó Deus, para passear ou para trabalhar. Nas lojas, nos escritórios, nos consultórios, ó Senhor, nos hospitais, nas ruas, nas casas. Acompanha os teus filhos, acompanha o teu povo, a tua igreja, Senhor. Cada dia manifeste e prove seu amor por eles, teus cuidados, a tua proteção, os teus livramentos e tua provisão. Em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, os nossos irmãos e os nossos amigos. Até próximo domingo.